Let's go. Pum, 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 pum. I used to paradise. Então, na última aula, estudamos aqui o conceito fundamental do magnetismo. Na semana anterior, portanto, estávamos definindo a propriedade do magnetismo e as suas características. Daí, fechamos a ideia do campo magnético com o campo magnético de um fio. Vou escrever assim, ó, campo de um fio. Depois do campo magnético de um fio, definimos, de meter aqui o Luiz, definimos o campo de uma espira. O campo número 2, chamar aqui de número 2, o campo de uma espira. E hoje a gente vai fechar com o campo de um solenoide. O que é um solenoide que você ainda não conhece, beleza? Bom, galera, todos esses termos aí, meio estranhos, se bem que fio e espira você já tem noção do que seja. O solenoide são espiras que vão ficar arredondadas, que vão ficar enroladas. Eu vou te mostrar o significado de cada termo desse aí. Fisicamente, vamos relembrar aqui, bora lá. Se você pega aqui um fio elétrico, esse fio está passando corrente. Se nesse fio tem corrente elétrica aí passando, eu sei calcular o campo magnético desse fio. O campo magnético do fio, o B do fio aqui, ó, ele tem uma fórmula, você precisa gravar. O campo do fio é igual a μI, μ0 vezes I, μI, 2π, 2πr, onde R representa ali, ó, a distância. Π é π, beleza? μ0 é uma constante que eu vou sempre te fornecer. Vale 4π 10 a menos 7. Esse é o campo magnético aqui do fio. μ0I sobre 2πr. No caso da espira, que não é nada mais, nada menos que um fio circular, que também está passando corrente elétrica, e ele possui aqui, cabeça, ele possui um raio. Esse é o raio aqui, ó, da minha espira. O campo magnético da espira, o B da espira, ele vale B da espira. Se o do fio é μI 2πr, 2 piranha, aqui é μI 2 Raimunda. Olha lá, μ0 vezes I sobre 2R. Vou colocar o valor desse μ0 aqui, ó, para você já ir compactuando com ele. μ0 é sempre igual, lembrando, ele é um valor sempre dado para você, que vale 4π 10 a menos 7. Valor sempre dado aí, segundo o Michael Faraday. E por último, galera, eu preciso te explicar, esse aqui você ainda não conhece, que é o campo de um solenoide. Como é que você vai produzir um solenoide? Você vai pegar uma barra de ferro, arredondada, uma barra de ferro qualquer. E aí nós vamos fazer o seguinte, galera, nós vamos passar aqui, ó, um fio de cobre. Olha lá que lindo. Estou enrolando aqui uns fios de cobre. Enrolei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, vou passar mais uma vez, 6 vezes. Vamos enrolar várias vezes, ou seja, depende do número de enrolamentos que eu fiz. Então, eu tenho uma barra de metal.
nessa barra de metal, eu enrolei, e vida que segue. Para calcular, galera, esse campo magnético, que a gente vai chamar aqui de solenoide, o B do solenoide, o B do sol aqui, observe que todos eles dependem do μ0. Aqui, ó, μ0, aqui, ó, μ0 e I. Então, μ0, todos eles dependem também, então, da corrente elétrica I. Só que eu não sei se você percebeu, acabei de falar para você que depende de quantos enrolamentos você faz. Esse enrolamento aqui a gente vai chamar de N, número de voltas ou número de espiras, número de enrolamentos. Observe que ele fica num formato de espiral. Alguém tem um aparelho eletrônico aí, galera, que mostra o número de fios de cobre enrolados? Esses fios de cobre aí que são os produtores aí, ó, do campo magnético, quando passam corrente elétrica. E esse L, então vamos lá, com calma, ó. N representa quantas voltinhas eu tenho e L representa o tamanho do material. Fala, professor, desculpa aí o atraso. O tamanho da barra, imaginei. Então, ó, N representa o número de espiras, olha lá, ó, número de espiras, Lembra que I representa a corrente elétrica, olha lá, olha lá, olha lá. O I representa a corrente elétrica. E aí tem um detalhe muito importante que é o seguinte, medicina, ó, se o I representa a corrente, o N representa o número de voltas, número de espiras, o L é o tamanho do material, L é o comprimento do solenoide, que também na física é chamada de bobina longa. L representa o comprimento. Então tá lá, ó, comprimento. Imaginei. Logo, cabeça, você tem uma maneira de calcular o comprimento aqui, ó. Analisa aqui comigo com o caso do fio. Como calcular o campo magnético de um fio. Como calcular, galera, o campo magnético de uma espira circular. E, por último, como calcular o campo magnético de uma bobina longa, também chamada de solenoide, que é o nome mais comum. Então, você tem 3 relações aí fundamentais para calcular esses campos magnéticos. Você tem que gravar isso aí, tira foto, tira print. Tem que memorizar essas 3 equações aí, ó, fórmulas matemáticas, para você bombar no exercício. Lembra aqui, ó, o campo magnético do fio, moí 2 piranha, aqui, ó, moí 2 piranha. Piranha, lembrando, é um peixe. E nós temos aqui também o campo magnético da espira. Moí 2 rapadura. Pode ser, ó, moí 2 rapadura. Lá onde eu nasci, rapadura a gente chamava de Raimunda. Moí 2 Raimunda. E no caso do solenoide, aqui, ó, μ0 NI sobre L. A gente descreve aqui como moí não lambi. A gente está falando de doce, rapadura e tudo. A gente só moe, a gente não lambe. Inclusive, você pode até trocar a ordem aqui, ó. Trocar a ordem aqui para você, para ficar bonitinho, para você não se esquecer. Aqui, ó. Medicina, moí, não lambi. M0INL. Moí, não lambi. Só lembrar dos doces aqui, ó, de rapadura. Então, você tem 3 condições, você tem 3 propriedades para medir esse campo magnético, ok? Bonitinho, tá aí a formulazinha. E aí, galera, não tem jeito. Amanhã a gente tem
material específico para você, dia de terça-feira, relacionando aí, ó, essas fórmulas aí do campo magnético. E aí é matemática pura amanhã. Semana passada foi só parte teórica, onde a gente falou sobre a bússola, propriedade histórica, campo magnético, como é que ele surgiu, magnetita, ímã, saindo do norte, entrando no sul, aquelas propriedades do campo. Beleza? Agora, a partir de amanhã, é arrebentar nos exercícios. Vou te dar uma dica aqui já de alguns casos, já para você ficar bem bruto. Começar aqui, ó, fazer uns casinhos aqui. Medicina. Bora. Deixa eu ver aqui. Lembrando que aqui está fora de ordem e eu vou separar uns casos especiais aqui para você. Começar com esse aqui, ó. Vou chamar ele de número 1. Duas espiras circulares com centro coplanares, concêntricas e coplanares, ou seja, mesmo centro e mesmo plano. O raio é 3π e 5π. São percorridas por correntes 3 amperes e 4 amperes, como mostra a figura. O módulo do vetor indução magnética no centro das espiras é igual a quanto? Dado, μ0 é 4π 10 a menos 7. Gostei do exercício. Bora aqui comigo, pegar uma caneta. E aí a gente pensa assim, ó. Galera, vamos fazer primeiramente da espira maior. Vamos fazer dessa espira maior aqui, ó, que tem corrente de 4 amperes. Olha só, a espira maior tem corrente 4 amperes. Essa maior zona aqui. Ok? Dá para perceber, deixa eu aumentar aqui a figura para você, ó. Aí, deixa eu conseguir aumentar aqui. Dá para perceber que a corrente na espira maior é 4 amperes. Lindo. Então, vou calcular a corrente da espira maior. Opa. Essa corrente na espira maior, vou colocar aqui, ó, B da espira. Eu te dei a fórmula e aí você tem que gravar. O B da espira maior, a fórmula é assim, galera, ó, Mo e duas Raimunda. 2R aqui, ó, 2R. Mo e duas Raimunda. Vamos substituir. Quero que você note que o μ0 é isso aqui, ó, 4π 10 a menos 7. Então, eu tenho o valor do μ0. Esse μ0 aqui pra gente, então, vale 4π 10 a menos 7. A corrente elétrica, só olhar lá na figura, galera, eu quero, ó, aquela analisando a maior. Como eu estou analisando a maior, a corrente é 4 amperes. Sobre 2 vezes o raio. Aí eu tenho que olhar lá, galera, ele me deu no texto quais são os raios. O raio da menor é 3π e o raio da maior é 5π. Quem falou isso foi o próprio exercício. Então, eu estou fazendo da maior, o raio da maior é 5π. Aí preciso da sua ajuda para a gente verificar o que dá para cortar. Π com π foi embora. Ficamos assim, ó, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho 16 em cima e eu tenho 10 embaixo. Terceirão brutal, faz tudo de cabeça, ó. 16 em cima, dividido por 10 embaixo, deu 1,6 vezes 10 a menos 7. Lembro você que a unidade de medida é Tesla, que é a unidade bonitinha. Agora a gente vai fazer o campo magnético da espira menor. Eu não vou escrever a fórmula, não. A fórmula está aqui em cima, inclusive. O B da espira menor é igual a μ0, 4π 10 a menos 7. Observe que a fórmula é a mesma. Observe que a corrente elétrica, agora, a espira menor é essa daqui assim, ó, essa daqui.
que inclusive, galera, está contrário à corrente da espira maior. Observa, ó, a espira maior faz esse sentido, que é um sentido horário, e a espira menor vai fazer um sentido anti-horário. Espira menor vale 3 amperes de corrente. Então, tá aqui, ó, vezes 3 sobre 2R. Olha a fórmula aqui em cima, ó, 2R. Então, 2 vezes o raio. Eu te lembro que o raio da espira menorzinha aqui, ó, se o da maior foi 5π, quem falou isso foi o exercício, o raio da espira menor é 3π. E aí é correr pro abraço. Tá aí o raio da espira menor. Professor, Fala comigo. Deixa eu te ouvir. você pode acertar o Marcos, por favor? Tum, 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 tum. Fazer o quê? Aceitar o Marcos a entrar na aula, Eu por posso, mas favor. ele não apareceu aqui, não. Uai, Não, já deve estar aí, não? ainda não. Tô olhando aqui. Geralmente quando aparece de azul aqui, Marcos querendo ser admitido. Pede ele para sair e entrar de novo. Geralmente acontece esses bugs aí. Tá bom, obrigada. Aí, galera, olha só. O que acontece, cabeça? Eu tenho aqui um π, cortei π com π, vou cortar 3 com 3. Tem um 4 dividido por 2, então ficou 2 vezes 10 a menos 7. 2, 10 a menos 7. Tesla. Esse é o campo magnético da espira menor. Beleza, então eu tenho dois campos magnéticos, galera. Eu tenho o da espira maior e o da espira menor. Agora pensa aqui comigo, ó. O quê? O que que acontece? O que que acontece? Cadê meu pão? Cadê meu pão? Galera, essa aqui é a espira maior, ela faz esse giro aqui, ó. Pão. A espira menor é essa aqui, ó. Pam, ela faz esse giro aqui, ó. É um giro oposto. Como eu tenho campos magnéticos opostos, então eu preciso diminuir. Então nós vamos diminuir 2 menos 1,6. E aí o exercício está resolvido, ó. O campo magnético resultante, como tem lá, galera, correntes opostas, então os campos também são opostos. E aí nós vamos diminuir 2 menos 1,6. Quanto que é R$ menos 1,60? 0,4. Ó, o Marcos Vinícius apareceu agora. Melo Rores. 2 menos 1,6, isso dá 0,4. E aí, galera, a gente conserva o 10 a menos 7. Professor, não tem essa resposta. De boa, vamos passar a vírgula para a direita. Direita diminui. Tá 0,4, eu vou passar para a direita, então vai ficar 4. Conservando aqui a base. E vou diminuir uma casa. Menos 7 menos uma casa. Menos 7 menos 1 dá menos 8. Marcou letra D. E é isso aí. Admitindo aqui também o Pedro. Tesla é a unidade de medida. Isso aí. Medicina brutal. Dúvida aí, galera? Fala comigo, fala comigo. Muito difícil, não é? Você tem duas espiras, observe que pode até ser 3 espiras, você tem que calcular todas as espiras e analisar se está somando, se está diminuindo, o que está acontecendo com essas espiras, respectivamente. Vai lá, bora, momento aí das perguntas e questões e aplicações. Quem quer fazer uma dúvida aí, galera? Ninguém? Ninguém? Vamos, pensa. A fórmula em si, ela não é difícil. O problema, tem que tomar um certo cuidado aí com a matemática. Muita calma nessa hora. Imaginou? Fazer outro caso, eu fiz uma espira circular, vamos fazer um de fio e depois um de solenoide, para ficar tranquilo para você fazer amanhã sua listinha de exercícios. Au! Vamos entrar aqui, achei. Vamos fazer um de filo.
Achei aqui. Diz assim, galera, chama esse aqui de número 2. Vou colocar ele lá na lista de amanhã. Galera, número 2. Um fio condutor longo e retilíneo, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele cria um campo magnético nas suas proximidades. A permeabilidade magnética é μ0, esse valor aqui você conhece ele demais, 4π 10 a menos 7. Observe a figura a seguir, estou observando. Se a corrente elétrica é 5 amperes, o campo magnético criado num ponto P distante 0,20 metros do fio, conforme a figura, vale quanto? Então ele quer saber quanto vale o campo magnético. Galera, tranquilo, é um fio e nesses fios circulares, você já vem bombando assim, ó, o campo magnético do fio, hein? Então nós vamos fazer um caso aqui pro fio. Quando o campo é do fio, cuidado para não confundir as expressões. O campo do fio é MOI, 2 piranha. Beleza, 2πr. Vamos substituir agora, ó, vai lá. Vou colocar aqui na frente mesmo. Essa constante μ0, e cara, quase caiu a energia, hein? Quase acabou a minha energia. 4π 10 a menos 7. 4π 10 a menos 7. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo me ouvindo ainda? Sim. Fiquei com medo da minha internet ter caído. A corrente elétrica I vale 5 amperes. Tá aqui, ó. Então, vezes 5. Sobre 2 π. E aqui, galera, R representa a distância. Olha a distância que lindo, 0,2. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,2. Em si, o exercício não é difícil, você tem aplicações aí, ó, tranquilo demais. Bora lá, verificar o que dá para cortar. Vamos cortar de azul. Veja bem, π e π cortou. 4 vezes 5, lembrando que a corrente é 5 amperes, 4 vezes 5 dá 20. Aqui embaixo, galera, 20 dividido por 2 dá 10. E aqui, lembrando, tá aparecendo 1, mas na verdade é um 2 aqui, ó, 0,2. Ó, 20 dividido por 2 deu 10. E aqui a gente tem 10 dividido por 0,2. 10 dividido por 0,2 dá 50. Pode fazer a conta aí tranquilo, calculadora, olha lá, ó, 4 vezes 5, 20. 2 vezes 0, 2 dá 0,4. E 20 dividido por 0,4 dá 50. Legal. Ainda temos uma base de 10 elevado a menos 7. Vamos arrumar isso aqui. 50, 10 a menos 7 é só cortar uma casinha, galera. Cortando uma casa, o menos 7 torna-se menos 6. Então, ficou 5, 10 a menos 6 Tesla. 5, 10 a menos 6 Tesla. Aí, galera, o que acontece? Deixa eu fazer o desenho do fio aqui, ó. Você tem um fio e a corrente elétrica, eu escrevi em cima dela ali, ó, mas a corrente elétrica está para direita e tem um ponto. O ponto está aqui embaixo. Esse desenho aqui, ó, é o desenho que está ali. O que acontece? Eu te expliquei que o campo magnético, galera, ele é circular. Ele entra de um lado e sai do outro. Então, fisicamente, ele está posicionado aqui, galera, entrando nesse ponto P. A gente fala que é perpendicular para dentro. Ele está entrando. A gente chama isso de regra da mão direita. Porém, vou te explicar isso, mas vamos achar a nossa resposta. Ó, 5, 10 a menos... Opa, escrevi errado aqui. Lembrando que eu tirei uma casa. Deixa eu colocar de azul aqui, ó. Lembrando que eu tirei uma casa, estava 50, 10 a menos 7. Quando eu tirei uma casa, ficou 5, 10 a menos 6. Então, aqui ficou menos 6, que é a resposta que a gente vai calcular, que a gente vai procurar. Lembrando que está posicionado para dentro.
para dentro do plano, no caso do papel. Vamos achar essa solução aqui. 5/10 a menos 6. No próprio plano, observe, tem 3 respostas com 5/10 a menos 6. C, D e E. É orientado contra a corrente? Não. É perpendicular no próprio plano do papel ou perpendicular para dentro? Perpendicular para dentro. Então, letra C, posicionado para dentro do papel. Como que você vai verificar por que é para dentro do plano do papel? Por causa dessa figura aqui, ó. O ato da corrente estar para a direita, o que que acontece? É assim, ó. Você tem aqui, ó, você tem um fio que está posicionado para lá. No caso, regra da mão direita, o que que acontece? Ele está posicionado aqui, ó, entrando. Olha os meus dedos, esses dedos aqui, ó. Como a corrente está para lá, no caso da sua figura, entrando na parte de baixo. Por isso que a sua solução lá, ó, solução bem legalzinha, letra C, perpendicular ao plano do papel para dentro. Então, está posicionado para dentro. De novo, para quem não conseguiu fazer essa percepção. Como eu tenho uma corrente elétrica aí, que está aqui, ó, nesse sentido, o campo magnético vai fazer essa observação. Ó. Ele entra aqui, ó, na parte de baixo e é sempre circular. Ele sai aqui na parte de cima e entra na parte de baixo. Todos os lugares que você for analisar, ele vai fazer isso. Ó, ele vai fazer essa sequência circular aqui. Ó. Ele vai entrar na parte de baixo e sair na parte de cima. Sempre fazendo esse círculo bonitinho aí que você quer definir. Imaginei. Último caso, galera. Vamos lá na bobina. Vamos lá no solenoide. Vamos ver se eu acho um solenoide aqui. Os exercícios vão estar todos amanhã para você. Tenho certeza que você vai adorar, fazer nada mesmo. Só alegria. Glória a Deus. Cadê? Solenoide, 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 solenoide. Aqui, ó. Aqui, lembrando, galera, porque isso é uma lista de uma específica antiga minha, do ano 2018, por isso que tá com números bem acentuados. Aqui não, ó. Um solenoide é percorrido por uma corrente elétrica constante. Aqui é um exercício teórico, vamos pensar aqui, ó. O solenoide é isso aqui, ó. Você tem uma barra de metal, geralmente é ferromagnético, e essa barra de metal, galera, você tem aqui, ó, uns fios arredondados. Aí começa a enrolar uns fios aqui. Vamos enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Enrolou. E aí tem passagem de corrente. Um solenoide é percorrido por uma corrente elétrica constante. Em relação ao campo magnético no seu interior, pode-se afirmar que depende do quê? Opa, aí eu preciso lembrar da fórmula. O campo magnético do solenoide, vou até te lembrar a fórmula, quer ver? Olha lá, ó. Olha o campo do solenoide, do que ele depende, galera? Ele depende da constante, ou seja, da natureza do meio, depende da corrente, do número de espiras e depende do comprimento. Ou seja, depende de N, que é o número de espiras, depende da corrente elétrica e depende do comprimento do material. Observe que o campo magnético ele é dependente diretamente da corrente e do número de espiras. E é inverso do comprimento. Vamos voltar lá no exercício. Ó. Como assim? Pensa comigo. Eu pensei que o meu campo magnético, no caso do solenoide, vou chamar aqui de B do solenoide, ele tem 3 dependências aqui. Quais são? É o MOI, não, ó, MOI, não, lambi.
Beleza. Agora, o que eu preciso pensar? Depende o campo magnético da corrente, do número de espiras e inverso do comprimento. Vamos verificar letra por letra. Letra A. Um solenoide é percorrido por corrente. Em relação ao campo magnético no seu interior, pode-se afirmar que depende. Galera, só depende do comprimento L? Não. Não depende só do comprimento, não. Depende do número de espiras e da corrente. Depende do comprimento e do diâmetro interno? Não. Depende do diâmetro interno e do valor da corrente? Não é só. Depende do número de espiras? Depende. Depende por unidade de comprimento? Opa, depende do comprimento. E do valor da corrente. Então, galera, ele te deu as 3 dependências. Ó, depende do número de espiras, N. Depende pelo comprimento, ó, pela unidade do comprimento. E depende do valor da minha corrente elétrica, I. Então, tá aí a relação do número de espiras em relação a esse campo magnético. Amanhã, esses 3 casos que a gente fez aí, ó, vai estar lá prontinho para você.